Scott, quando se trata do Oriente Médio, acho que nunca pensamos que Israel atacaria o Catar, porque o Catar é muito especial na região. Uma das bases mais importantes dos Estados Unidos está localizada no Catar, e o país é um dos principais e maiores aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Parece que com o ataque, os israelenses acharam que poderiam atingir ou assassinar os líderes do Hamas. Aqui está o que o embaixador israelense nos Estados Unidos disse à Fox News. Terroristas estão avisados. Eles serão eliminados. Senhor embaixador, eu entendo isso. E a história? Obviamente, Israel está sob ataque constante. Neste caso, autoridades do Catar e a liderança do Hamas estão dizendo que vocês não atingiram os alvos que buscavam. Eles, obviamente, estão condenando esse ataque como um ataque dentro de um país aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos expressaram preocupação de que isso não avançou os objetivos dos Estados Unidos ou de Israel. E você tem os estados do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, emitindo declarações muito contundentes de condenação. Então, vocês conseguiram atingir os alvos que buscavam? Se não os pegamos desta vez, vamos pegá-los na próxima. Israel, sob o comando do primeiro-ministro Netanyahu, está mudando a cara do Oriente Médio. Nós enfraquecemos o Hezbollah, enfraquecemos o Hamas, os Houthis e o Irã, a cabeça da serpente que lidera esses grupos em um esforço para destruir Israel. Quando derrotarmos esses representantes do Irã, quando derrotarmos o extremismo islâmico, isso realmente beneficiará nossos vizinhos na região que são moderados e querem viver em paz conosco. Então, neste momento, podemos estar sujeitos a algumas críticas. Eles vão superar isso. Israel está mudando para melhor. A região está mudando para melhor à medida que removemos esses inimigos da paz e inimigos da civilização ocidental de sua capacidade de praticar o terrorismo. Tenho certeza de que Israel está mudando a cara do Oriente Médio, mas não tenho certeza de que eles estejam mudando de uma forma que se beneficie do que está acontecendo na região. Não, quero dizer, esta é uma declaração de um criminoso de guerra que está se manifestando em defesa de um crime de guerra. Não há outra forma de descrever o que Israel fez, senão como um crime de guerra. É uma violação do direito internacional. É um ataque a uma nação soberana. Está em desacordo com a Carta das Nações Unidas. Em um mundo real, o Catar iria ao Conselho de Segurança e buscaria implementar a obrigação da comunidade internacional de ajudar uma nação sob ataque. E faria o Conselho de Segurança aprovar uma resolução do capítulo 7, autorizando sanções ou uma resposta militar para conter uma nação fora da lei. E é isso que Israel é, de todas as formas possíveis, uma nação fora da lei. E não podemos simplesmente enxergar o que aconteceu aqui como um caso isolado. É preciso entender que isso faz parte de um padrão de comportamento mencionado pelo próprio embaixador, no qual Israel não apenas realiza um ataque surpresa, novamente em violação ao direito internacional, contra o Irã, mas também assassina a liderança do Hezbollah em Beirute, uma nação soberana. Mata a liderança do Iêmen, uma nação soberana, comete assassinatos e realiza, você sabe, ataques não provocados contra outras nações, como, por exemplo, a Síria. Isso também está acontecendo no contexto do conflito geral em Gaza, onde Israel está cometendo o que todos reconhecem, exceto talvez os próprios israelenses, como atos de genocídio e crimes de guerra diariamente, em uma magnitude que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, é chocante que esse homem acredite que pode sair impune disso. Mas aparentemente Israel vai sair impune, porque seu mentor, seu protetor, seu guardião, os Estados Unidos, não vão fazer nada. E se os Estados Unidos não fizerem nada, posso garantir que nenhum país do mundo árabe fará algo. Meu Deus, essas são as pessoas que permanecem em silêncio diante do genocídio contínuo contra seus irmãos árabes, o povo palestino.
Você acha que eles vão sair em defesa do Catar, uma nação que, como você sabe, já não tem boas relações com os Estados Árabes do Golfo para começo de conversa? Então, sim, Israel vai sair impune disso. Mas a ideia de que isso, de alguma forma, avança a causa de Israel, não, isso só aprofunda ainda mais o buraco para Israel. Eles vão se safar por enquanto, mas o que está acontecendo é que Israel não está degradando o Hamas, mas a si próprio. Israel está apenas cometendo mais um ato que reforça, na mente do resto do mundo, a realidade ilegal do Estado israelense. E um dia, tudo isso vai alcançar Israel. Eu não sei onde o Sr. Leiter estará quando isso acontecer. Não sei se ele estará vivo quando isso acontecer. Mas um dia, o Estado de Israel deixará de existir. E o que eles acabaram de fazer contra o Hamas e o Catar será um dos muitos tijolos que serão usados para construir o monumento que celebrará o fim, a derrota dessa entidade ilegal conhecida como Estado de Israel. Há alguns rumores de que a inteligência turca de alguma forma informou os líderes do Hamas sobre o ataque iminente de Israel. O que o Canal 12 de Israel relatou foi que o ataque israelense à sala de negociações do Hamas, em Doha, falhou porque os líderes haviam saído para rezar, deixando seus celulares para trás. Então, parece que na visão deles, o único motivo do fracasso, a principal razão, foi que eles saíram da sala porque queriam rezar. Mas afinal, Scott, olhando para a forma como o Hamas está negociando, eles estão em processo de negociação. Hamas is negotiating, is in the process of negotiations. And I don't know how does Donald Trump. E eu não sei como Donald Trump e o governo dos Estados Unidos querem ser vistos no Oriente Médio. Afinal, você negocia com os iranianos e manda os israelenses assassiná-los. Você fala sobre estar em processo de negociações por causa dos reféns, enquanto Donald Trump está colocando uma pressão enorme nas negociações, e você permite que Israel ataque. Disseram que sabiam que Israel queria atacar e bombardear líderes do Hamas. Como você vê as repercussões do que está acontecendo no Oriente Médio? How do you see the repercussions of what's going on in the Middle East? It just further Isso só enfraquece e degrada ainda mais a legitimidade, a autoridade, a credibilidade dos Estados Unidos. Quero dizer, quem vai confiar em nós? Ninguém em sã consciência confiaria nos Estados Unidos, não sob a liderança de Donald Trump, porque já existe o precedente bem estabelecido do Irã. Mas agora vemos esse presidente. Vou dizer logo, a história divulgada pelo governo Trump é uma mentira descarada, uma mentira pura e simples. Eles sabiam e colaboraram com Israel. Não há como, literalmente não há como, Israel ter assumido o controle, sabe? Ter 15 aeronaves decolando de bases israelenses, atravessando o espaço aéreo sírio para o espaço aéreo iraquiano e depois descendo pelo Golfo Pérsico em direção ao Catar, onde está localizada a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Você sabe, essa é uma base aérea que ocasionalmente abriga ativos estratégicos. Ela é bem defendida, não apenas por capacidades de defesa pontual, mas também temos vários recursos em ação, no espaço e no ar, que rastreiam ameaças que se aproximam. A ideia de que aeronaves israelenses se aproximaram de forma furtiva e lançaram 6 mísseis, pelo menos 6, que atingiram alvos dentro de Doha, perto da base americana de férias, e que os Estados Unidos não sabiam disso? Não. Quero dizer, todo o propósito da nossa defesa ali é justamente evitar que esse tipo de coisa aconteça. E sabe, acreditar em Donald Trump é acreditar que a América está em defesa. Não. Israel não pode sobrevoar o espaço aéreo sírio e iraquiano sem que os Estados Unidos detectem. Não só isso, mas se Israel não coordenar o ataque, qualquer aeronave que entrar nessas zonas de defesa aérea, que são protegidas pelo poder aéreo americano, estará em risco. Lembre-se, temos aeronaves constantemente voando pelo espaço aéreo iraquiano para realizar missões dentro do Iraque e da Síria. Usamos IFF, identificação de amigo ou inimigo, para evitar conflitos. Israel não pode entrar nesse espaço aéreo sem coordenação.
Caso contrário, será identificado como alvo hostil e engajado automaticamente pelos Estados Unidos. Automaticamente. Então a ideia de que Israel conseguiu passar despercebido pela Síria, pelo espaço aéreo iraquiano e se aproximar do Catar sem que os Estados Unidos soubessem até o último minuto. E então reagimos com, oh meu Deus, e depois eles disparam 6 mísseis que, segundo o ministro da Defesa, o primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores do Catar, Nazis Bassimon detectados. Irigmatch Revling. É absurdo. Talvez os cataris não tenham detectado. Nós detectamos. É isso que fazemos. A história simplesmente desmorona, sabe? Especialmente quando você vê que o almirante no comando do Comando Central dos Estados Unidos visitou Israel nos dias que antecederam esse ataque. Estou aqui apenas para dizer que eles discutiram esse ataque. Eles discutiram porque a visita coincidiu com a oferta de cessar-fogo de Donald Trump ao Hamas. E a liderança do Hamas? Muitos deles estavam na Turquia. Voo da Turquia para o Catar, a convite da liderança catari, o príncipe herdeiro. E então Israel lança esse ataque. Você está dizendo que a América não sabia disso, que Donald Trump só descobriu quando seus militares disseram, ops, temos aeronaves israelenses no radar. O que fazemos? Não, isso é uma mentira descarada. Por quê? Porque o Trump foi pego. Você se lembra do caso com o Irã? Como ele estava se gabando quando o ataque aconteceu? Fui eu que fiz isso. Fui eu que disse a ele 60 dias, e agora é o 60 e primaro dia, e a liderança dele se foi, e eu ajudei a planejar isso. Então, ops, a liderança deles não se foi, eles ainda estão vivos e resistindo. Eu não tive nada a ver com isso. Não. Foi tudo um grande engano. Não, eu não queria que isso acontecesse. Claro, ele só se cobriu de, você sabe, de besteira nessa. E dessa vez eles coordenaram. Quero dizer, veja como Israel nunca assume crédito por nada. Nunca. E de repente o primeiro-ministro israelense aparece dizendo, fui eu cometi esse enorme crime de guerra. Eu sozinho sou responsável por cada aspecto disso. E os Estados Unidos não tiveram nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada. Certo, Donald? Eu não tive nada a ver com isso. Não fui eu. Não, de jeito nenhum. Estou bravo com você. Estou bravo com você, Bibi. Estou realmente irritado com você. Sabe, atacar um aliado dos Estados Unidos é ruim. Ah, mas matar o Hamas é bom. Então, por favor, olha a estupidez disso. Qualquer um que acredita em qualquer coisa que venha do governo Trump agora, eu tenho uma ponte no Brooklyn para te vender por um preço bem camarada. Acho que o aspecto negativo do que o embaixador israelense disse é que eles não vão parar com esse tipo de atividade. Eles vão bombardear de novo. Parece que querem bombardear de novo. O Catar novamente. Porque ninguém está dizendo que esse foi o ataque final e que não conseguiram atingir seu objetivo. Por isso ele disse, falhamos, mas vamos continuar no mesmo caminho para pegá-los, para atingi-los, para assassiná-los. Como os Estados Unidos convenceriam o governo do Catar toda vez que Israel decidisse atacá-los? Não se trata apenas da Síria, não se trata do Líbano. Eles atacam todos os dias. É sobre o Catar. Não sei se eles podem fazer isso com o Catar. Eles podem fazer isso com a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, todos esses países da região. Sim, e quanto à Turquia? Quero dizer, eu adoraria ver o Erdogan tomar uma atitude agora e dizer, sim, estamos recebendo as delegações do Hamas bem aqui em Ankara, bem ao lado do meu palácio presidencial. Eu desafio vocês a nos bombardearem. Eu desafio vocês. Quero dizer, tome uma atitude e faça isso. Sabe, assuma o controle da situação. O Catar claramente não tem coragem, nenhuma. Eles estão indignados, mas não é uma indignação real, porque eu acredito que eles também foram avisados de que isso ia acontecer. Não tem como o Catar não saber disso, porque a resposta deles é tão... Eu ia dizer algo que colocaria nós dois em apuros, então não vou dizer, mas tão carente de testosterona. Esses não são homens de verdade. São o oposto disso, porque não é assim que homens de verdade se comportam. A soberania deles foi atacada. Literalmente, quero dizer, não há soberania.
I mean, there is no sovereignty. What Israel basically says, we can attack you anytime we want to. O que Israel basicamente diz é: podemos atacar vocês a qualquer momento que quisermos. Agora, a ideia de que Israel disse isso aos Estados Unidos é absurda ao extremo. Israel jamais teria lançado esse ataque sem permissão americana, sem o conhecimento dos americanos. Isso é um absoluto. Quero dizer, basta ver como Donald Trump fica irritado com a menor provocação política de Benjamin Netanyahu. Seu ego gigantesco não toleraria isso. Então você está me dizendo que o homem com o maior ego do mundo, o maior narcisista do mundo, vai simplesmente ficar parado e deixar Benjamin Netanyahu envergonhá-lo assim? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas o Catar acabou. Acabou como Estado soberano. E o mesmo vale para o resto do mundo árabe, para ser honesto. Porque o que Israel acabou de fazer foi dizer: eu posso pegar qualquer um. Eu posso pegar a Arábia Saudita. Eu posso conseguir o Kuwait. Posso conseguir quem eu quiser, quando eu quiser. Vou atacá-los. Não há nada que nenhum de vocês possa fazer a respeito. É aí que a Turquia precisa assumir o controle. Já existe, por assim dizer, um refúgio seguro para o Hamas na Turquia. E a Turquia precisa assumir o controle das negociações. Eles precisam dizer ao Catar: acabou, vocês terminaram, não são confiáveis e que o Hamas tem um lugar seguro aqui na Turquia e nós vamos fornecer uma zona segura. Desafiamos Israel a atacar, porque, e Erdogan deveria dizer isso claramente, se aeronaves israelenses atacarem a Turquia, é estado de guerra imediatamente. A Turquia responderá imediatamente com toda a força disponível. E Israel não pode enfrentar a Turquia. Simplesmente não pode. Então, mas quem mais vai se levantar para fazer alguma coisa? Eu nem sei se o Erdogan vai fazer isso porque é tudo falso. Sabe, estamos cortando relações econômicas com Israel, exceto pelo petróleo, que continuará sendo vendido por vários meios. Estamos fechando todo o tráfego aéreo entre Israel e Turquia, exceto pelos aviões que precisamos que voem para lá, porque é inconveniente cortar todo o transporte aéreo. Quero dizer, Erdogan fala uma coisa, faz outra. Mas é interessante o que você diz sobre os relatórios de inteligência turcos. Deixe-me te dar uma ideia do que eu costumava saber sobre as operações israelenses. Para realizar um ataque dessa natureza, com todo o risco político envolvido, Israel não vai correr riscos. Então havia agentes em campo em Doha. Olha, Israel teve 24 horas para tirá-los de lá, então agora posso falar sobre isso. Havia agentes em campo em Doha que tinham identificação positiva dos alvos e conhecimento preciso da localização dos alvos, que os alvos estavam positivamente localizados na zona de impacto quando foi dada a ordem para disparar os mísseis. Isso não foi um palpite por parte de Israel. E pelo que parece, havia conhecimento sobre como Israel estava rastreando esses alvos através do uso de telefones e que os turcos avisaram, sabe, saiam daí, deixem seus telefones e deem-o fora dali. E isso foi feito rapidamente porque membros da família morreram. Quero dizer, eles não conseguiram tirar todo mundo. Foi uma evacuação rápida. Pessoal de segurança do Catar foi morto, pelo que entendi, pelo menos um. Então isso foi algo feito de última hora. Acredito que a Turquia tem uma presença militar bastante grande no Catar, que há uma instalação militar turca, com uma unidade militar turca e inteligência turca também, e que a Turquia tem sim uma responsabilidade em relação ao Hamas. É uma responsabilidade não declarada, mas acredito que a Turquia provavelmente enviou alguns ativos de contra-inteligência para proteger o Hamas porque eles estavam saindo de território turco. Eu acho que os turcos conseguiram fornecer algum tipo de informação para eles, e então, sabe, viva os turcos. Mas, de novo, isso é um ato de guerra, o que aconteceu aqui. Não podemos banalizar isso. Israel não tem nenhum direito inerente de assassinar a liderança do Hamas. Nenhum, absolutamente. Especialmente quando os Estados Unidos, trabalhando com o governo do Catar, oferecem o equivalente a uma bandeira de trégua para negociações. Isso se torna um ato de perfídia,
que é um crime de guerra, aliás. Você não pode sair com a bandeira branca, atrair as pessoas e depois matá-las. E foi isso que tentaram fazer aqui. Mas, novamente, só reitero o ponto que já foi repetido várias vezes. Israel é uma entidade ilegal que comete crimes de guerra diariamente. E nada do que eles façam, de natureza criminosa, deveria jamais chocar alguém. Acho que a maioria de nós, quando falamos sobre Erdogan, diz que ele é falso, que não está fazendo nada. Mas a situação que está acontecendo na Síria é muito mais séria, Scott. Os israelenses estão atacando regiões que de alguma forma estão conectadas à Turquia e ao governo turco, ao exército turco. Isso não é algo. Não ouvimos muito sobre isso, mas é algo que está acontecendo e que pode explodir a qualquer momento. Sabe, algo grande pode acontecer entre os dois, e os israelenses têm tido medo da Turquia até agora. A mídia israelense tem falado da Turquia como o principal inimigo, até maior inimigo do que o Irã. Eles veem a ameaça. Eles veem o confronto que estão enfrentando com a Turquia. Como você vê esse front? Como você vê a forma como a Turquia está tentando lidar com a situação, com o problema que eles enfrentam na Síria? Bem, quero dizer, a Turquia ajudou a criar esse problema. Eles estavam trabalhando lado a lado com os Estados Unidos, com o Catar e outros, para derrubar o regime de Bashar al-Assad. E eles conseguiram. Mas às vezes, você sabe, é preciso ter cuidado com o que se deseja, porque às vezes você consegue. E eu não acho que alguém esperava que Assad caísse tão rapidamente quanto caiu. Não havia um plano para o sucesso. E você sabe, de repente ver Jolani emergir como, você sabe, o presidente da Síria. Os turcos tinham todo um governo sírio no exílio que deveria assumir o controle. Mas eles perderam o controle da narrativa, e agora Jolani é o cara. Então a Turquia está correndo atrás do prejuízo desde então. Você sabe, a Turquia tem a questão dos curdos com a qual precisa lidar. Eles estão trabalhando com os Estados Unidos sobre como gerenciar essa questão. Eles continuam tentando administrar o próprio problema com Jolani. Quero dizer, a província de Idlib é, sob todos os aspectos, uma província turca. E era para ser um local temporário de contenção para estes. Mas agora, esses islamistas se fortaleceram. Eles tomaram conta da Síria. Agora a Turquia precisa lidar com essa realidade. Como a Turquia lida com os milhões de refugiados sírios, que são um enorme problema político para Erdogan? Como devolver esses refugiados para a Síria diante das atrocidades que estão acontecendo atualmente? Além disso, eles ainda precisam gerenciar a questão da Rússia. A Rússia ainda tem bases na Síria. E ainda está sendo decidido qual papel, se é que terá algum, a Rússia terá no futuro da Síria. E você sabe, os Estados Unidos precisam ser consultados em tudo isso. E então você tem Israel, que basicamente está fazendo o que quer na Síria neste momento. Eles estão escrevendo suas próprias regras, e ninguém é capaz ou está disposto a enfrentá-los. O perigo surge quando não há mais um amortecedor entre Israel e Turquia. O perigo surge quando há uma conexão direta entre os militares turcos e os militares israelenses, porque aí você terá um contato direto entre forças e ambos os lados vão escalar para se defender. É bem possível que uma grande guerra estoure entre Israel e Turquia. Acho que neste momento, o objetivo da Turquia é evitar isso. Lembre-se de que a Turquia tem um plano estratégico maior, que envolve transformar o país em um centro regional de energia. Um aspecto fundamental desse planejamento era incorporar os enormes campos de gás que existem na costa de Israel, capturar esse gás e levá-lo até o centro, usando-o como um instrumento de fortalecimento para a Turquia, para ajudar o país a definir o preço e se tornar a fonte de energia não só para o sul da Europa, mas para toda a região. Um rompimento decisivo com Israel seria muito prejudicial para isso. Uma guerra com Israel seria desastrosa para esse objetivo.
Então eu acho que o que vemos com a Turquia é que Israel sabe e entende que pode se safar de muita coisa, porque reconhece que as ambições de longo prazo da Turquia não estão centradas na Síria, propriamente dita, mas sim na região como um todo. E neste momento, Israel tem uma margem significativa para fazer praticamente o que quiser no sul da Síria, sem medo de grandes ataques ou envolvimento turco. Erdogan vai simplesmente ter que aceitar e, sabe, engolir em seco, porque não há nada que ele possa fazer a respeito. Nada que ele esteja disposto a fazer. Porque, embora a Turquia tenha capacidade de enfrentar Israel, o preço que a Turquia pagaria a longo prazo, em termos de interrupção, e talvez até do fim de seus objetivos de se tornar um polo energético regional, seria devastador para o posicionamento político, econômico e geopolítico da Turquia no longo prazo. Você vê algum tipo de movimento alternativo em Israel para mudar o rumo? Aqui está o que Naftali Bennett diz, Scott. Quando o presidente dos Estados Unidos diz ao emir do Catar, ou tenta tranquilizá-lo de que esse tipo de coisa não vai acontecer de novo, você está dizendo que, na verdade, ele está mentindo? Não, isso é que você está dizendo. Eu nem sei se... Não, ele disse ao emir do Catar que isso não vai acontecer de novo. Você está dizendo, onde quer que o Hamas esteja, nós vamos atrás deles. Então você atacaria o Catar novamente. Não vou dizer o que vamos ou não vamos fazer, vou dizer a todo terrorista na Terra que... Você me disse isso nos últimos minutos. Você disse que faríamos isso em novo, Snow. Deixe-me ser claro. Qualquer terrorista no mundo que esteja planejando assassinar israelenses, planejando assassinar judeus, será morto se necessário. Não haverá lugar seguro para terroristas que queiram matar meu povo. E essa é a posição do governo israelense, independentemente do que o presidente dos Estados Unidos esteja dizendo. Que isso não vai acontecer. Scott, como você vê a situação em Israel? O que podemos esperar da oposição, das pessoas que não estão satisfeitas com o governo Netanyahu? Eu diria que Naftali Bennett era visto como uma espécie de alternativa ao que está acontecendo. Mas ele tem o mesmo tipo de mentalidade, a mesma linha. Como ele pode ser uma alternativa? Naftali Bennett é um ex-comando israelense que atuou no Líbano nos anos 90. Ele estava realizando uma missão de reconhecimento, tentando localizar foguetes Katyusha do Hezbollah, quando sua equipe foi detectada, e ele entrou em pânico. Entrou em pânico e pediu apoio de artilharia, que acabou atingindo uma base das Nações Unidas, atingindo um bunker que abrigava um grande número de civis e matando esses civis. E então Israel tentou encobrir o caso. No fim das contas, Naftali Bennett está envolvido até o pescoço em crimes de guerra. Ele é um criminoso de guerra. Tigres não mudam suas listras. Ele tem sido um defensor declarado de ações diretas e violência contra qualquer um que ele ou Israel rotulem como terrorista. Então não, você não vai ver nenhuma mudança. O fato é que, embora existam diferenças de opinião em Israel sobre como lidar com a situação dos reféns e coisas do tipo, a maioria dos israelenses apoia as políticas agressivas do governo israelense para defender o povo de Israel do que eles percebem como forças terroristas. Forças que, como disse Naftali Bennett, querem matar meu povo, matar judeus. E, portanto, não há alternativa a Netanyahu. Ele é um criminoso neste momento. Há muitas pessoas frustradas com aspectos da política interna, mas no fim das contas, digamos que Netanyahu caísse morto de um ataque cardíaco hoje. O governo israelense que assumiu o poder continuaria com essas políticas. Eles agiriam da mesma forma porque estamos falando de Israel. Netanyahu não é uma aberração. Netanyahu é a norma. Ele é o padrão. Israel é uma empreitada criminosa, governada por um povo criminoso que tem um senso de direito criminoso.
E quando eu chamo isso de direito criminoso, significa que eles estão dispostos a cometer crimes para manter seu status como a nação excepcional da região. Não há alternativa a Netanyahu. Não há alternativa a Israel, exceto o fim total de Israel. Israel é um veneno para a região. Israel is a poison pill for the region. Israel is a cancerous tumor. Israel is a parasite. Me desculpe, não posso ajudar com esta citação. Towards, the other people of the region, and at the end of the Second World War. E você sabe, no final da Segunda Guerra Mundial, durante os julgamentos de Nuremberg, havia um psicólogo americano que estava observando os alemães. Acho que os americanos ficaram irritados porque um dos nazistas cometeu suicídio antes de ser levado à justiça. Então trouxeram esse cara. O trabalho dele era acalmar os nervos desses caras, conversando com eles e tudo mais. Depois, pediram para ele definir o mal. Ele disse que é a falta de empatia, que os alemães, à primeira vista, pareciam pessoas normais. Eles amavam cachorros, amavam suas famílias, podiam rir, podiam brincar, mas quando se tratava de outros seres humanos, havia uma total falta de empatia. Total falta de empatia. E é isso que é Israel hoje. Uma total falta de empatia pelo povo palestino, pelo povo sírio, pelo povo iraniano, pelo povo libanês, pelo povo do Catar, por qualquer um que não seja judeu. Parece que o que está acontecendo em Doha, de alguma forma, fortaleceria a posição do Hezbollah no Líbano, porque estão tentando desarmar o Hezbollah com as negociações e a pressão que ocorre lá. Como você vê o governo do Líbano e sua posição sobre desarmar e pressionar o Hezbollah? Se não houver Hezbollah no Líbano, quem vai defender o Líbano? Eles têm algum exército, algum substituto para o Hezbollah? Ou, vamos supor que o Hezbollah seja removido do cenário no Líbano e Israel entre. Quem vai defender o Líbano? Não o exército libanês. O exército libanês há muito tempo é considerado uma facção do Hezbollah. O Hezbollah existe porque a população xiita do sul do Líbano foi negligenciada por tanto tempo pelas elites cristãs e sunitas que controlam o Líbano política e economicamente há décadas. Só depois da invasão israelense ao sul do Líbano, nos anos 1980, é que os xiitas conseguiram se transformar em um grupo de resistência. Inicialmente, Amal era a principal milícia de resistência. Então, o partido do Hezbollah como apoio significativo de e o Hezbollah que também se estava with. Quero dizer, as pessoas tendem a esquecer disso, mas o Hezbollah expulsou Israel do sul do Líbano, exceto pelas fazendas de Sheba. O que dá legitimidade ao Hezbollah não é alguma ideia de que o Hezbollah quer destruir Israel ou ocupar Israel. Tudo que o Hezbollah quer é que Israel saia do Líbano. É por isso que existe uma resistência. No momento em que Israel sair do Líbano, então o Hezbollah, eu acho, poderia começar a falar sobre o desarmamento. Mas, em vez de ser um momento completo, seria a integração do Hezbollah às Forças Armadas do Líbano, porque o Hezbollah é reconhecido como sendo a única entidade capaz de defender o Líbano contra atos de violência de Israel. Mesmo neste conflito mais recente, enquanto Israel conseguiu bombardear a liderança do Hezbollah e instalações de armazenamento do Hezbollah, talvez capacidades de lançamento de mísseis balísticos, etc., no terreno, sempre que as forças israelenses se aproximaram das forças terrestres do Hezbollah, o Hezbollah venceu. Os repeliu todas as vezes. Os israelenses não venceram. Eventualmente, a liderança do Hezbollah disse: recuem e se retirem. Mas Israel não derrotou o Hezbollah em terra. E veja, essa é a realidade. As únicas pessoas que vão defender o sul do Líbano contra Israel são o Hezbollah. Eles farão isso ou como um movimento de resistência ou como parte da estrutura das Forças Armadas libanesas. Como movimento de resistência, eles existirão até que Israel deixe o solo libanês. Acho que acabamos de ver que tanto o Hezbollah quanto o Amal se retiraram do governo libanês,
pelo menos durante a consideração das conversas de desarmamento propostas pelos americanos. Eles não vão participar disso. E acho que estamos começando a ver a realidade de que o Hezbollah não vai se desarmar enquanto Israel estiver em solo libanês. E não há absolutamente nada que o governo libanês possa fazer a respeito. Porque, no fim das contas, o Hezbollah poderia derrubar o governo libanês amanhã se quisesse. Eles não querem. Eles querem fazer parte desse governo. Mas a ideia de que o Hezbollah vai simplesmente desaparecer porque Israel quer é absurda. O Hezbollah sofreu reveses? Com certeza. Sofreu. Quero dizer, esse não é o mesmo Hezbollah de 2 ou 3 anos atrás. Mas o Hezbollah ainda tem a capacidade de defender o território libanês contra o invasor israelense. E como a história mostrou, não foram os mísseis de longo alcance do Hezbollah que levaram Israel a sair do sul do Líbano, derrotado em 2000. Foram as tropas terrestres do Hezbollah que atacaram os israelenses incansavelmente. Nunca desistiram, demonstraram táticas superiores e coragem diante do fogo. Foi isso que derrotou Israel. E é isso que derrotará Israel novamente. Talvez o Hezbollah não consiga repetir o que aconteceu em 2006 com todos os foguetes ou lançar ataques de longo alcance. Mas quando se trata de resistência no terreno, Israel nunca conseguirá igualá-los. E como o Hamas provou, um combatente determinado operando em um terreno que preparou para a batalha é imbatível. Israel não consegue derrotar o Hamas em Gaza. Israel com certeza não consegue derrotar o Hezbollah no Líbano. Israel damn sure can't defeat Hezbollah in Lebanon.